Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa Caminho da Luz. Hoje, a nossa palestra da noite é com a nossa irmã em Cristo, Fernanda Sais, que está sempre conosco toda quinta-feira. Obrigada, Fernanda, seja bem-vinda. O tema da palestra é Animais, Nossos Irmãos. Eu acho que é um tema muito interessante para todos nós, né? Quem é que não tem um animalzinho de estimação? Nós estamos muito felizes com a presença de vocês nessa noite. Aquele que se sente tocado, pode fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. E vamos agradecer a Deus. Agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos amigos espirituais, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui hoje à noite reunidos nesta casa espírita, onde estamos aqui, Senhor, para ajudar na nossa evolução espiritual, para que tornamos um ser humano melhor, com mais paciência, Senhor, discernimento, perseverança, para ouvir os nossos próximos, ou seja, nós viemos aqui para evoluir esse mundo, Senhor. E estamos aqui hoje para aprender um pouquinho mais nessa evolução, através da palestra da nossa irmã em Cristo, Fernanda. Não só nós, seres humanos, mas os nossos animais também, Senhor, fazem parte do nosso meio. Tudo que está no nosso planeta Terra faz parte do nosso meio e nós estamos aqui juntos para vivermos em harmonia e em evolução. Obrigada, meu Deus, que assim seja. Boa noite a todos. Sim, com muita alegria e satisfação poder estar aqui mais uma vez nessa casa e falar sobre esse tema que eu acho muito interessante, né? Animais, nossos irmãos. Quando eu pensei em fazer a palestra, eu me baseei no livro que eu li, né, chamado Animais, Nossos Irmãos, de Eurípides Field. E me veio vários questionamentos, que eu acredito que talvez vocês também podem ser que tenham esses questionamentos. E aqui eu trago aqui algumas ideias, né, que espero que ajudem vocês a pensarem com um olhar assim mais amoroso quando a gente falar nos animais, né? Então, eu mesmo me perguntei, por que será que nós convivemos com os animais? Por que eles estão ao nosso redor? Será que eles têm uma alma como a gente? E eles, será que reencarnam assim como nós reencarnamos? E a evolução, será que eles também evoluem como nós evoluímos? Nós descendemos dos animais ou não? Eles têm semelhanças a nós? O que nós podemos aprender com os animais? Espiritismo, né? O que o Espiritismo fala sobre os animais? E o que a ciência fala sobre os animais? Então, eu passei a ter esses questionamentos e fui buscar aí algumas respostas. Então, aqui no livro do Eurípides Kiel, né, sobre por que convivemos com os animais. Então, ele traz aqui um amparo, ele diz assim: o dever cristão individual, quer dizer, de cada um de nós, e intransferível, então eu não posso levar essa responsabilidade para o outro. Eu não posso dizer, Maria, Júlio, vocês vão ficar responsáveis por essa questão dos animais, eu estou livre disso. Eu não posso delegar para o outro. Isso é individual e todo mundo tem essa responsabilidade. Então, ele diz que é aquele que levará o aluno da classe superior, que no caso somos nós, a arrimar, ou seja, a amparar o que vem mais atrás, em aprendizado incessante. Então, é o nosso papel, enquanto seres humanos, ajudar os animais. Porque eles convivem conosco e eles, assim como nós, sim, estamos aprendendo. Né? Vivemos aqui no planeta Terra,
enquanto encarnados e também desencarnados, né? E estamos sempre em constante evolução e aprendizado. Aqui é um lugar, é uma escola. Então, um dos nossos deveres, das nossas missões que todos temos, segundo aqui o livro que ele trouxe para a gente, é ajudar, amparar os animais também. E sobre a alma deles? Aí, o que acontece? Eu fui procurar no Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Na questão 597, ele pergunta também, né, isso para os espíritos. Ele pergunta assim: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Os espíritos respondem: há, e que sobrevive ao corpo. Ou seja, assim como nós sobrevivemos após a morte do nosso corpo, os animais também sobrevivem após a morte do corpo deles. No item A, Kardec volta ao assunto, começa a questionar mais. Ele pergunta: será esse princípio uma alma semelhante ao do homem? Quer dizer, ele tem uma alma como nós temos alma? E os espíritos, né, superiores respondem a Kardec: é também uma alma. Sim, os animais têm alma. Se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. Então, depende de como você olhar o contexto. Ele diz: é, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Sabemos que ainda estamos aprendendo, temos muito a aprender. Então, nós estamos ainda muito distante de chegarmos até Deus. De sermos aí também espíritos evoluídos, como os anjos. Nós ainda estamos na terceira escala, os inferiores. Assim como temos uma longa jornada de evolução, mas que sabemos que um dia vamos nos tornar aí anjos, espíritos superiores, só não sabemos quando, mas um dia vamos chegar lá. Os animais também, então eles têm uma evolução muito grande, mas sim, eles vão um dia chegar a serem espíritos humanos como a gente. E aí eu pergunto: eles reencarnam como a gente? Mais uma questão que no Livro dos Espíritos, na questão 598, Kardec pergunta: após a morte física, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Quer dizer, eles continuam ali com a sua individualidade, sendo quem eles eram antes? E os espíritos respondem que conservam essa individualidade, mas que eles não têm a consciência que nós temos. Quer dizer, quando nós desencarnamos, continuamos com a nossa individualidade, assim como os animais. Só que, diferente dos animais, nós, com o tempo, adquirimos a consciência. Conseguimos lembrar de quem nós somos, inclusive das vidas que já passamos, né? Enquanto retornamos aí no mundo espiritual. Agora, os animais não têm essa consciência. Tá? Eles não têm essa memória que nós temos. Eles não percebem que ele, sei lá, que ele é um cachorro, que ele é um gato, que ele é um chimpanzé. Ele não percebe isso. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Fica lá oculto. Para a gente entender mais na questão 599, Kardec continua questionando a respeito para entender melhor aí como que é essa questão dos animais, né, a evolução comparando aí com nós. Ele pergunta: a alma dos animais é dado escolher a espécie que ele vai encarnar? Os espíritos respondem que não, pois que lhe falta livre-arbítrio.
diferentemente de nós sim, muitas vezes escolhemos a nossa próxima reencarnação, com quem nós vamos reencarnar, que tipo de provas nós vamos passar, que tipo de expiação vamos passar na nossa vida. Os animais não. Então, olha que interessante, eles têm alma, mantêm a individualidade, mas quando eles reencarnam, então, por exemplo, ele pode ter reencarnado um gato, na próxima reencarnação ser um cachorro, ser um cavalo, um golfinho. Quem vai determinar isso? Não vai ser ele. Né? Então vão ter aí espíritos superiores que vão aí planejar a reencarnação desses animais. E como fica a evolução deles? Na questão 601, Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva, a sempre se melhorarem? E os Espíritos respondem que sim. Então, eles fazem parte. Isso é uma lei universal, a lei do progresso. Nós nunca voltamos, né? Nunca retrocedemos, sempre vamos adiante na nossa evolução espiritual, que aí entra a intelectual e a moral. Os animais também. Então, quer dizer que eles vão, pouco a pouco, adquirindo aí, melhorando a sua inteligência. Né? Ele diz que daí vem que nos mundos superiores, quer dizer, superiores ao da Terra, onde os homens são mais adiantados, os animais também são mais adiantados. Então, nós vamos encontrar animais em outros mundos, outros planetas, outros sistemas solares, outras galáxias. Sabemos que fazemos parte aí, né, do planeta Terra. Dentro do planeta Terra desenvolve alguns planetas no sistema solar, e que esse sistema solar faz parte aí da galáxia chamada Via Láctea. Mas já tem conhecimento científico de que há muitas outras galáxias, muitos outros sistemas solares, muitas outras estrelas, então assim, muitos planetas. E nesse universo, que todos nós fazemos parte, existem os animais e existem os espíritos, que podem estar aí em mundos inferiores ao da Terra, em mundos semelhantes ao da Terra e em mundos superiores ao da Terra. Animais e nós, espíritos humanizados. Aí vem de novo uma pergunta. E a questão da descendência desses animais? Será que um dia esses animais se tornam espíritos humanizados como nós? Será que nós viemos deles? Um dia fomos animais? Entramos aí, ou sempre nascemos aí desde a criação, né? Quando Deus criou a gente, nós já éramos espíritos humanizados com essa forma. Na questão 606 do Livro dos Espíritos, no item A, Kardec pergunta: então, irmão, de um único princípio a inteligência do homem e dos animais, todos viemos da mesma origem? E os espíritos respondem: sem dúvida alguma. Porém, o homem passou por uma elaboração que a coloca acima do que existe no animal. Então, tem uma diferença, mas todos descendemos da mesma origem. É o mesmo Criador, o mesmo ponto de partida, nós os animais. Aí são realmente nossos irmãos. Se nasceram no mesmo ponto, não é assim? Nossa mãe, né, quando nos tem, nós temos os filhos, os irmãos. Então, os animais são os nossos irmãos mesmo. Na questão 607, o item A, ele pergunta: parece que assim se pode considerar a alma como sendo o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? E os espíritos respondem: já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? O princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Olha, essa parte aqui que a gente entende que sim, nascemos animais,
né? Não que nascemos animais, estamos aí na escala evolutiva. Sim, podemos nos tornar animais e depois, seguindo a lei do progresso e da evolução, nos humanizamos e nos tornamos espíritos aí com essa inteligência que nós temos. Então, dos irracionais, aquela inteligência inferior à nossa, surge aí a inteligência superior. E vamos começar a ter a consciência. Quando nós nos tornamos espíritos humanizados, nós temos a consciência e sabemos aos poucos distinguir o bem e o mal. Passamos a ter a responsabilidade que os animais ainda não têm, que eles não têm o raciocínio ainda que nós temos. No item B, ainda da questão 607, Kardec pergunta: esse período de humanização principia na Terra, quer dizer, começa na Terra, é aqui que inicia, que nós saímos do animal para o homem, para a humanização? E os espíritos respondem que a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. E isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Então, em regra, nós, quando nos tornamos aí espíritos humanizados, não reencarnamos pela primeira vez, desta forma como nós estamos aqui, no planeta Terra. Geralmente é em outros planetas inferiores e depois vemos para a Terra. Mas há espíritos já que reencarnam pela primeira vez humanos aqui no planeta Terra. Me veio até, isso é uma questão minha, não é nem do livro de Kardec nem nada, mas a dificuldade que se tem de descobrir a origem, né, a nossa humana. Foi tão difícil para a ciência descobrir, peraí, nós viemos dos macacos, não viemos? Como que é o início aí da nossa evolução de se tornar seres humanos? Por quê? Porque é raro isso acontecer, tá vendo? Já Kardec e os espíritos dizem que a maior parte de nós, quando nos tornamos humanos, não iniciamos essa humanização aqui no planeta. Por isso a dificuldade de achar essa origem. Mas como alguns sim iniciam a humanização no planeta Terra, a ciência já descobriu, por meio da evolução das espécies, né, vários cientistas aí constataram, descobriu que realmente aos poucos fomos evoluindo e sim descendemos dos primatas. E aí foi desenvolvendo, eles até apelidaram o que eles encontraram, chamada Lucy, e que ela tem muito uma semelhança conosco, né? Foi se tornando aí eretos, desenvolvendo o cérebro, enfim, e as nossas habilidades. Ok, nós sabemos agora, temos a ideia que nós já fomos animais irracionais. E será que fisicamente, comparando nós com os animais, será que tem muita diferença? Não, as diferenças são mínimas, né? Cientificamente falando, já foi comprovado que o DNA nosso e de uma chimpanzé é mínima diferença. Quando nós estamos ainda na barriga da mãe, né? Vamos tirar várias fotos, nossa, comparado com outros animais, principalmente os mamíferos, há uma semelhança imensa nos primeiros meses da gestação com esses outros animais. Então, a diferença é pequena. E é claro, eu vou trazer uma reflexão. Não sei se aqui todos comem carne, mas vamos trazer aqui a ideia dos bovinos. Lembrando que os bois não são simplesmente bifes, carnes suculentas. No livro do Euripides Kuhn, ele traz aqui que os animais, os bois,
trazem uma serventia enorme para nós humanos. Então, eu quis compartilhar com vocês, talvez nem todos saibam, que eu não sabia, todas essas serventias que os bois nos trazem, além da carne. Né? Eles trazem o esterco, eles trazem adubo, biogás, eles trazem colas, ajuda na fabricação de colas, espumante e extintor de incêndio. Tudo isso é feito com o sangue do boi, que é em torno de 12 quilos quando ele é morto. É feito também ração animal e ingredientes de biscoitos usados para combater anemias em crianças. É feito com sangue do boi ainda, salsichas, mortadelas, entre outras. Vacinas, albumina, que é uma substância usada pela medicina no tratamento de queimaduras e hemorragias graves. Olha quanta serventia tem os bois ao serem sacrificados para a gente. Das tripas do boi, além de serem colocados os embutidos, são feitas raquetes de tênis. Dizem que protegem os cotovelos dos tenistas mais que as cordas sintéticas, porque eles têm uma flexibilidade melhor. As patas do boi, as dianteiras se faz o mocotó, as traseiras extraem o óleo de mocotó, usado também como lubrificantes. Os ossos das patas se transformam numa gelatina especial, usada na fabricação de sorvetes e filmes de raio-x. Cascos e chifres, ricos em nitrogênio, que prestam à produção de fertilizantes, e confecção também de botões e pentes. A glândula hipófise dos bois. Existem vários hormônios que são aproveitados pela indústria farmacêutica. E o extrato da glândula pineal é usado no tratamento de esquizofrenia. Do abomasgo, que é o estômago do boi, é feito o coalho. O coalho é usado na produção do queijo. Os pulmões e principalmente o fígado fornecem heparina, o anticoagulante empregado no tratamento de problemas vasculares. A indústria de pincéis usa ainda os pelos das orelhas e da cauda. Sabemos que é feito com sebo, o sabão e glicerina usado também em explosivos. O cálcio biliar do boi. Ele é feito remédio para o câncer. Então, tem muitas serventias. Então, lembre quando olhar para o boi, respeitem-no, porque ele traz um benefício muito grande para a humanidade. O sacrifício da vida dele, quanta coisa boa traz para nós seres humanos. Será que a gente respeita ele como ele deveria? É uma reflexão para cada um. Aí eu queria trazer também informação a respeito dos cachorros. Um psicólogo alemão, ele diz que, eu não vou saber pronunciar o nome dele, Erhard Obrecht, não sei, mas ele se dedicou a vida toda em estudos relacionados aí com os animais. Ele descobriu que pessoas que vivem com cachorros têm 4 vezes mais probabilidade de sobreviver a um infarto do que a que não tem nenhum animal doméstico. Por quê? Dizem que a companhia de um animal faz as pessoas se sentirem menos sós e mais seguras. E os donos são obrigados a fazer exercícios, ter uma vida mais ordenada. Porque tem que brincar com o cachorro, passear com o cachorro, E sobre os gatos? Estão se utilizando gatos nos presídios para ajudar na socialização dos presos, diminuir a pena deles e tem dado resultados. Aqui no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, assim, os gatos são importantes, muito importantes. Daí, trago aqui 2 histórias, uma de um cão e uma de um gato. Achei interessante, A história do
a Chico, que era um cão Akita, na década de 20, e ele tinha como dono um professor universitário, morava no Japão, na capital, Tóquio. E todos os dias ele esperava o seu dono sair da estação de trem, até que em 1925 ele falece, né, o dono falece. E o cão continuou por, se não me engano, 11 anos, perdão. Durante 11 anos, ele ia todos os dias na estação esperar o seu dono. Com o tempo, um dos alunos dele percebeu isso e fez uma matéria. Achou interessante que o cão ia todos os dias naquele horário e ficava olhando na estação se o dono aparecia. Ele não aparecia, ele voltava. Mas todos os dias, até ele morrer, até ele desencarnar, o cão ele ia lá. Aí ficou conhecido, foi feito até um filme, né, com Richard Gere sobre essa história. Depois de alguns anos foi feita até uma escultura desse cão lá, demonstrando a fidelidade e o amor do cão pelo seu dono. Uma outra história é sobre uma gata chamada Marsha. Isso aconteceu em 2015. Lá na Rússia, que é um país muito gelado, muito frio, percebeu-se que essa gata estava estranha na rua, uma vizinha viu. Quando deu, a gata estava próximo de um bebê recém-nascido que tinha sido abandonado no meio da neve. E ela, pertinho da criança, transmitiu o calor naquela criança não morrer congelada. Quando chegaram os paramédicos, a gata não queria deixar levar o recém-nascido, porque ela queria proteger aquele recém-nascido. Com muito custo conseguiram levar o recém-nascido e ela correu atrás da ambulância. No final das contas, quem adotou a criança adotou a gata também. E os dois continuaram convivendo e a gata cuidando dessa criança. Como que os animais são, né? Amorosos com a gente. E quando a gente fala nos animais, não dá para esquecer de São Francisco de Assis, que ele é considerado protetor dos animais. Então, uma matéria que eu encontrei no G1 Minas, publicada no dia 4/10/2023, recente, perguntaram por que, né, que ele é considerado padroeiro dos animais. Porque o lema dele ele dizia: deixe que todos vivam. Ele dizia que via a presença de Deus em todos os animais, em todos os vegetais. Então, ele via Deus em tudo. E conta-se que, quando era feito lá a horta, né, que os freis faziam horta para cultivar as plantas, que São Francisco dizia: deixa um pedacinho para as matas, para as ervas daninhas, porque elas também têm direito de viver, assim como as que a gente come, todos têm direito de viver. Então ele tinha uma sensibilidade muito grande, né, para a gente se inspirar nele. E quando a gente fala nele, a gente lembra dos presépios, né? Estamos na época do Natal, do nascimento de Jesus. E quando a gente lembra de Jesus, do seu nascimento, lembramos aquele presépio, né? E que ele trouxe essa ideia de presépio. E até então sempre lembramos do presépio, da figura de Jesus, em volta de quem? Dos animais. O que ele trouxe? O exemplo vivo de como os animais, sim, são nossos irmãos, quanto eles merecem o nosso respeito, né? Porque, inclusive, nós fomos animais, né? Depois nos transformamos em seres humanos. Então, devemos realmente respeitá-los, cuidar deles. É o nosso dever. Qualquer pessoa pode ser protetora dos animais, né? No dia a dia de todos nós. Eles compõem a nossa paisagem. E não custa nada amar os animais. O retorno desse amor se fará presente em nossas vidas. Isso quem diz é a lição de Licurgo, né, que era da Grécia Antiga, retirado do livro do Eurípides Cunha, em que ele traz, né, fez aquela experiência, colocou a lebre e o cão. Né? No primeiro momento, a lebre foi estraçalhada pelo cão, e depois ele colocou uma outra lebre e um outro cão, e os dois ficaram brincando, e demonstraram o que a educação traz.
transforma realmente a nossa evolução, não só de nós, seres humanos, como também dos próprios animais, como são ensinados. Então, eles têm um progresso e estão cada vez mais inteligentes, assim como nós, né? Então, para a gente cuidar aí, quando tivermos a oportunidade dos cães, alimentá-los, né? Não escorraçar os animais, não abandoná-los, especialmente na velhice, porque eles fazem parte da escala de evolução espiritual. Então, às vezes a gente fala, vamos praticar a eutanásia, né? Dar uma injeção nele para ele dormir, não acordar mais, né? A gente fala, é melhor, assim ele não dá trabalho e também não sofre. Mas entende-se que não, né? O Eurípides Kilwa que fala para a gente que não, porque eles estão na escala evolutiva. O sofrimento também faz parte da evolução. Nós aprendemos com o sofrimento, os animais também. Então, só Deus que foi que criou, trouxe vida a todos nós, inclusive aos animais, deveria levar de volta para o mundo espiritual. Então, nós não temos esse dever. Claro, não é porque o animal está velhinho, está sentindo dor, que a gente tem que deixar ele desse jeito. Se você puder dar um remédio para amenizar o sofrimento dele, nós temos o dever de amenizar o sofrimento, não só dos animais, como de nós mesmos, né? De nós seres humanos. Porém, não matá-los. Deixa que Deus sabe o momento que cada um tem para desencarnar, seja nós, seres humanos, sejam os animais. Nós também não podemos ficar omissos em relação quando vemos um animal sendo agredido por outro, né? Então, nós temos que intervir de forma educada, com amor, né? Mas com brandura, como Jesus sempre nos ensinou, usar a brandura, a educação, mas não podemos ser omissos. Lembrando que nós temos uma responsabilidade muito maior com os animais, porque nós sim sabemos distinguir o que é o certo e o que não é. Então, e a todo momento nós temos escolhas. Todo mundo escolhe um momento, todo momento, seja ficar omisso, seja estar em atividade, nós não paramos. Então, é uma escolha você, quando ver alguma coisa que você não concorda em relação aos animais, lembrar que eles ainda estão na classe inferior à nossa, né? Eu diria que é como se eles estivessem no jardim de infância, né? No prézinho, e a gente já está ali no fundamental, né? Então a gente estamos aí numa evolução superior a eles. Então eles precisam da nossa proteção, da nossa ajuda. E é isso que Deus conta com a nossa ajuda. Então não custa nada cada um de nós ajudar ao menos um animal nessa jornada evolutiva que nós estamos, né? E fica um convite para cada um, pelo menos, ter um animal. Não precisa ser um gato. Você procura um animal que você quiser. Adote um animal, ajude um animal. Compartilhe com a evolução e ser irmão dos animais, né? Então, para finalizar, eu trago aqui uma oração, que é a oração do servo imperfeito. Né? Todos nós somos imperfeitos, mas buscamos nos melhorar a cada dia. Senhor, dura é a pedra, entretanto, com a tua sabedoria, temo-la empregada em obras de segurança. Violento é o fogo, todavia, sob a tua inspiração, foi ele posto em disciplina, em auxílio da inteligência. Agressiva é a lâmina. No entanto, ao influxo de teu amparo, vê-la piedosa, na caridade da cirurgia. Enfermiço é o pântano, contudo, sob tua benevolência, encontramo-lo convertido em celeiro de flores. Eu também trago comigo a dureza da pedra, a violência do fogo, a agressividade da lâmina e a enfermidade do charco. Mas, com a tua bênção de amor, posso desfrutar o privilégio
de cooperar na construção do teu reino. Para isso, porém, Senhor, concede-me, por acréscimo de misericórdia, a felicidade de trabalhar e ensina-me a receber o dom de servir. De Alto Teixeira, médium Chico Xavier. Então, pedimos a todos, encarecidamente, que nos abençoe e que possamos, sempre quando olhar os animais, lembrar que talvez um dia fomos um animal. Que possamos ter a paciência, a humildade e a benevolência com nossos irmãos animais. Que assim seja.